Polícia Federal tem preparado mais bombas para Bolsonaro e bombas pesadas. Porque o inquérito da BIM paralela e o inquérito do bloqueio das rodovias no segundo turno, também conhecido como inquérito da Polícia Rodoviária Federal, ou PRF, estão para terminar. E na minha opinião, e eu já falei isso para vocês praticamente há mais de um ano, o inquérito da Polícia Rodoviária Federal é o pior inquérito para Bolsonaro. Porque diferentemente do 8 de janeiro, que Bolsonaro vai falar, mas dá golpe de Estado com idosos, crianças, sem povo na rua, com meia dúzia de gatos pingados, isso não é um golpe. Só que o inquérito do bloqueio das rodovias do segundo turno, houve uma ação em curso. E quase deu certo. Porque o plano de Anderson Torres e Silvinei Vasquez, caso tivesse êxito, Lula não teria sido vitorioso. E Bolsonaro vai alegar que desconhecia isso tudo? Não tem como, porque o relatório da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro mostra que Bolsonaro tinha ciência de tudo que acontecia no seu governo. Anderson Torres está numa situação muito complicada, porque ele vai ter que assumir toda a responsabilidade pelo inquérito da PRF ou ele vai jogar nas costas de Bolsonaro. Coloque nos comentários se você acha que Torres vai assumir a responsabilidade ou vai culpar Bolsonaro. Qual, na sua opinião, é o pior dos inquéritos para Bolsonaro? Gostou de mais bombas contra o ex-presidente? Eu sei que sim. Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele deu declarações em um café da manhã com jornalistas sobre inquéritos futuros de Bolsonaro que ainda estão em aberto. Eu não gosto muito da atuação do Andrei Rodrigues. Na minha opinião, ele é um diretor da Polícia Federal que gosta de aparecer demais. E nesse momento que nós temos um ex-presidente indo para a prisão, o diretor da Polícia Federal precisava ser discreto. Pelo menos essa é a minha opinião. Ele já deu declarações do passado que eu não gostei, como no final da investigação sobre o 8 de janeiro, apareceram provas fulminantes contra o Bolsonaro. Então eu não gosto. Ele tem que ter discrição. Ser discreto. E ele disse que o inquérito da BIM paralela deve terminar ou ser encerrado agora no final de 2024 e o inquérito sobre a PRF e os bloqueios nas rodovias no segundo turno também deverá ser encerrado. De todos os casos que envolvem Bolsonaro, esse é o mais grave de todos. Muito mais grave do que o 8 de janeiro, muito mais grave do que joias, muito mais grave do que certificados de imunização falsificados. É o mais grave de todos. Porque esse inquérito da PRF, os bloqueios nas rodovias do segundo turno, indicam um ataque, e houve sim um ataque direto à democracia brasileira, e quase deu certo. Porque a diferença de Lula para Bolsonaro foi uma diferença ínfima de votos, e caso os bloqueios na Bahia, principalmente, tivessem funcionado, a distância de Bolsonaro para Lula poderia ter se invertido. Torres não tem saída, na minha opinião. Anderson Torres, que era ministro do governo Bolsonaro, ministro da Justiça, foi indiciado no inquérito também do 8 de janeiro. Ele faz parte desses dois inquéritos, o que mostra toda a estrutura que o Bolsonaro comandava. Porque se você começar a reparar, os agentes eles eram os mesmos. E a forma de atuar era a mesma. Eles usavam as estruturas da República para atacar a própria República. Torres vai ter que delatar o Bolsonaro. Porque se ele não delatar o ex-presidente, ele vai assumir toda a responsabilidade pelas operações da Polícia Rodoviária Federal. Porque o Silvinei Vasquez, que foi preso, assim como Torres, ele simplesmente cumpriu ordens. Ou Torres culpa Bolsonaro, talvez até com uma delação premiada, ou ele vai assumir toda a responsabilidade por ter, de fato, tentado um golpe. Aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Muito mais grave do que o 8 de janeiro, mas é muito mais grave do que tudo. Porque para vocês terem uma ideia, como que aconteceu? Olhem só o que o Torres fez. Baseado em notícias falsas de compra de votos no primeiro turno, notícias essas que eu tenho a suspeita de que tivessem sido produzidas pelo Gabinete do Ódio, Anderson Torres chegou com essas notícias e entregou para o Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça. E ele falou o seguinte: produza um relatório sobre os locais onde Lula recebeu mais votos do que Bolsonaro. Esse relatório ele foi utilizado
para que o Ministério da Justiça solicitasse uma operação da Polícia Rodoviária Federal para bloqueio nas rodovias para averiguar a compra de votos. O problema é que compra de voto para campanha majoritária, como a campanha presidencial, não existe, porque não faz sentido. Aquele voto comprado, ele acaba diluindo. Tem mais impacto e sentido comprar voto para vereador, por exemplo. Mas enfim, houve o relatório, houve a elaboração da operação da Polícia Rodoviária Federal. Na terça-feira, na semana do segundo turno, Torres voa com o avião da FAB, mais uma organização do governo ou do Estado sendo utilizada em um propósito escuso. Ele viaja até a Bahia, faz uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal da Bahia. E ele pede o bloqueio no segundo turno. Houve o bloqueio, as filas foram quilométricas, tudo isso baseado em um relatório falso. E havia uma dificuldade para que a campanha ou para que a população em determinadas regiões chegasse para votar. Muitos desistiram. Quando Alexandre de Moraes viu essa operação, ele a cancelou, sumariamente com risco de prisão. Horas depois do bloqueio da operação da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez e o Anderson Torres se encontraram com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E eles discutiram essa operação. Isso aconteceu. Isso foi no dia da votação. E no dia 19 de outubro, segundo a Malu Gaspar do O Globo, Bolsonaro, Silvinei e Anderson Torres realizaram uma reunião no Palácio do Planalto. E essa reunião está sendo utilizada pela Polícia Federal como prova de que Bolsonaro sabia dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Sabia dessa ação. O Bolsonaro faz aí um mês e pouco mais até talvez, porque estamos em dezembro, né? Faz uns 3 meses, ele prestou depoimento sobre o caso da PRF, como testemunha de defesa do Silvinei Vasquez. Ele prestou depoimento à Polícia Federal. Ele falou que não deu ordem pra nada, aquela coisa toda que a gente tá sabendo. Ele deu o depoimento à Controladoria Geral da União, a CGU. Só que a Polícia Federal, no relatório sobre o 8 de janeiro, destruiu qualquer tipo de argumentação do Bolsonaro que ele possa falar, eu não fiz nada. Porque no relatório do 8 de janeiro, a Polícia Federal falou, o Bolsonaro sabia de tudo. Porque não eram fatos isolados. Não era só a minuta. Tinha outros elementos que ele sabia. E ele permitiu. Ele deveria ter coibido. Ele não coibiu. Se o Bolsonaro sabia dessa operação da Polícia Rodoviária Federal para bloqueio no segundo turno, e isso foi discutido com o Torres e também com o Silvinei, então ele tinha consciência de tudo, poderia ter evitado, mas não evitou. Então não adianta o Bolsonaro querer usar o mesmo argumento de que, eu não fiz nada, eu não dei ordem nenhuma. Por quê? Porque a Polícia Federal já tem o argumento e as provas para mostrar que o Bolsonaro sabia de tudo. E esse núcleo do Anderson Torres e do Silvinei é mais um núcleo a ser integrado na organização criminosa comandada pelo Bolsonaro. Como também o general Augusto Heleno, porque o caso da BIM paralela tem a ver com o general Augusto Heleno, porque a BIM é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, que é o gabinete do general Augusto Heleno na época que ele era ministro. A coerção que o general Augusto Heleno estava fazendo, segundo a Polícia Federal, nos delegados que estavam investigando o Bolsonaro, pode ter se valido da ABIN paralela. Isso é algo que precisa ser investigado também. Então, são novas bombas que vão vir contra Bolsonaro e vão dificultar e muito a vida do ex-presidente. Porque Bolsonaro cometeu muitos delitos. Ao longo dos últimos 4 anos, de governo Bolsonaro, ele usou as estruturas da República contra a própria República. Algo que nós falamos ao longo de todo o governo Bolsonaro. E agora ele vai pagar o preço por isso.